Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo depois de muita pressão por parte da diretoria, de conselheiros e também do torcedor vascaíno. Jorge Salgado ontem convocou uma reunião para decidir o futuro do futebol do Vasco, principalmente se tratando do atual diretor executivo Alexandre Pássaro, se ele vai ou fica no Vasco para 2022. E realmente isso foi confirmado, a gente vai falar no vídeo de hoje sobre o que aconteceu e todas as decisões serão tomadas apenas no final do Campeonato Brasileiro. Então poderemos ver, pelo menos até o momento, um novo Vasco se tratando do futebol já no final dessa Série B. Além disso, também poderemos ter a chegada de um novo VP de futebol, vice-presidente de futebol, para comandar aí essa área que infelizmente foi tão mal planejado do futebol do Vasco nessa atual temporada. Além disso, vamos falar no vídeo também sobre Fernando Miguel, goleiro que está atualmente no Atlético Goianiense, é um atleta do Vasco da Gama, deu entrevista coletiva ontem e falou sobre esse possível retorno do Vasco. Pelo que parece, o Barba quer defender as cores do Gigante da Colina nessa próxima temporada. A gente vai explicar toda essa situação, falar também sobre Germancano, base do Vasco e muitas outras notícias. Então, torcedor, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, pois a sua inscrição é importantíssimo. O Vasco vive um momento muito difícil, tá muito duro de gravar vídeo aqui todos os dias, então a gente precisa muito da sua ajuda, muito do seu apoio para continuar, principalmente expondo os erros que vem acontecendo dentro do nosso clube e todas as mudanças que serão muitas até o final dessa temporada. Também, é claro, deixe seu comentário e o seu like aqui embaixo. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar falando aqui, antes de trazer notícias sobre o Pássaro, sobre o Fernando Miguel, sobre o Germancano, falar aqui sobre a nossa base, a base forte do Vasco, que muitos falam, né? Ontem tivemos a notícia que um atleta cria aqui das categorias de base de São Januário, que era tratado como uma grande promessa, um lateral esquerdo, que chegou a inclusive ser capitão da equipe, que tinha como vários jogadores que estão no profissional atualmente, como o próprio Andrei, Ricardo Graço, Paulinho, Douglas Luiz, e o capitão dessa equipe era o Alan Cardoso, um lateral esquerdo que na época inclusive era de muita qualidade realmente, e o torcedor vascaíno colocou muita esperança em cima dele. Porém, ontem o atleta rescindiu com o Paysandu. O Paysandu atualmente está na Série C do Campeonato Brasileiro, e o Alan Santos sequer era titular na equipe, e devido a isso, acabou rescindindo seu contrato por lá. A grande pergunta que eu faço e fica é, será que realmente a nossa base é forte? Porque vários atletas aí que são promessas do Vasco não conseguem se destacar em outro clube. Será que o Andrei, Bruno Gomes, Gabriel Peck terá o mesmo futuro de não se destacar, sair do Vasco, virar qualquer um em outro lugar? É complicado, é muito difícil, mas houve um grande erro aí realmente nessa base dos últimos anos, porque poucos jogadores conseguem render alguma coisa pro Vasco da Gama. Mas vamos lá, rapaziada, agora sim, trazer notícia aqui sobre essa reunião de ontem que aconteceu em São Januário. Ontem, às 2 horas da tarde, tivemos uma reunião que acontece semanalmente dentro do Vasco, onde sentam ali os VPs, os diretores, conselheiros, alguns ali que têm grande influência na gestão e decidem o que irá ser feito, planejamento para semanal, né, e etc. a longo prazo. E ontem tivemos mais uma reunião dessa, é claro, depois da goleada para o Botafogo, da confirmação na permanência da Série B de 2022, era lógico que essa reunião iria acontecer. Inclusive, devido a isso, a presença de todos os VPs, do presidente, o policiamento foi reforçado ontem em São Januário. Tá passando essa foto aí exclusiva para você. Essas 3 fotos, aliás, que eu consegui lá de São Januário ontem. O policiamento foi reforçado com medo de alguma represária do torcedor, até devido à presença, né, dessas pessoas da gestão atual do Vasco da Gama. E ontem, nessa reunião, foram tomadas algumas decisões importantíssimas para o futuro do nosso clube. Ela foi pautada em cima principalmente do futebol do Vasco, porque, querendo ou não, foi muito ruim. Foi um fracasso, o Vasco não conseguiu cumprir o seu principal objetivo e único objetivo desse ano, né, dessa temporada, que era o acesso, um objetivo fácil, com todo respeito aos outros times da Série B, mas são times limitados. O Vasco, se quisesse subir, tivesse um elenco mais qualificado, mais preparado, conseguiria de maneira fácil esse acesso, porque realmente os adversários são muito limitados, mas o Vasco não preparou um elenco bom, de qualidade, não planejou bem, um elenco realmente, como eu falei nos outros vídeos, de ex-jogadores em atividade que acabaram não rendendo e fazendo com que o Vasco permanecesse na Série B de 2022.
2022. E com isso que aconteceu também ontem nessa reunião. A pauta era: o Alexandre Pássaro vai sair do Vasco ou o Alexandre Pássaro vai ficar no Vasco? Eu já tinha falado no vídeo de ontem que o Jorge Salgado não mediria esforços para a permanência do Alexandre Pássaro. Ele, muito pelo contrário, gostaria de contar com o Pássaro para a temporada de 2022 no mesmo cargo de diretor executivo. Ele vem gostando dele, ele vem achando bom a parte jurídica dos contratos que vem sendo feito, da estrutura do futebol ter melhorado, mas realmente não achou muito bom, é claro, o desempenho dentro de campo. Então, para isso, ele acha que seria interessante, o ideal, manter o Alexandre Pássaro na área da direção executiva e trazer um novo, uma pessoa do lado dele, um VP de futebol, para ajudá-lo, para comandar o futebol, ter noção, ter vivência de Vasco e ajudá-lo nessa situação. Realmente isso tudo foi confirmado. Ontem foi isso que foi definido, né, na reunião. O Vasco, apesar da pressão interna e externa que vem acontecendo, vai manter o diretor Alexandre Pássaro como diretor executivo dessa próxima temporada. Entende, né? A diretoria entende sim que houveram diversos erros durante essa temporada, mas eles não foram feitos, né? E não tem como principal culpado o Alexandre Pássaro. Então, com isso, né, vai vir um novo profissional para ajudar tanto na montagem do elenco quanto também nas funções do dia a dia. Uma pessoa que entenda principalmente de Vasco. E a Globo, né, o site aí, confirmou hoje pela parte da manhã que de fato essa pessoa será principalmente, muito provavelmente, um VP de futebol, e alguns nomes já foram inclusive até mesmo mapeados no mercado. Ou seja, para aqueles que não queriam, o Alexandre Pássaro permanecerá no Vasco, que para mim é um absurdo. Uma pessoa que não consegue cumprir o que tem que ser feito durante um ano, ele tem que ser demitido. O Alexandre Pássaro, infelizmente, não cumpriu com o básico, mas vai permanecer no seu cargo de diretor executivo para essa próxima temporada. Uma situação difícil, uma situação muito complicada, mas esse é o Vasco atualmente da gestão Jorge Salgado. Depois de um ano, com todo respeito, é claro, fracassado, eles irão continuar e permanecer para 2022 da mesma maneira, como se nada tivesse acontecido e o objetivo desse ano tivesse sido completamente cumprido. Muito pelo contrário, não foi. O Vasco passou uma vergonha na Série B e com 4 rodadas de antecedência confirma a sua permanência na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É difícil, é complicado, mas o torcedor vascaíno realmente não tem muito o que fazer nessa situação. Alguns membros aí de algumas chapas estão querendo convocar uma Assembleia Geral para que ocorram mudanças na diretoria do clube, então vamos esperar o que irá acontecer, mas pode sim, dependendo da quantidade de pessoas envolvidas nessa ação, haver mudanças diretamente por via da AGE, do Gigante da Colina. Mas vamos lá, né, rapaziada, seguir e falar agora sobre futebol, jogador. Primeiramente sobre Germancano. Ontem foi um dia agitado também com relação ao Germancano. Seu empresário está aqui no Rio de Janeiro. Ontem também tivemos a notícia de um repórter, jornalista, que teria dito que o Germancano fechou com o Ceará. Então o torcedor vascaíno está preocupado, está em dúvidas do que irá acontecer. Mas ontem também tivemos informações que o Germancano quer permanecer no Vasco. O grande impasse atual é o salário. O salário dele é muito alto, eu já falei sobre isso. Um salário que gira em torno de 350 a 400 mil reais. Salário esse que com certeza é o maior da Série B, o maior do Vasco, e o Vasco não tem condições financeiras para arcar novamente mais um ano com esse mesmo salário. Então esse é o grande empecilho. O Vasco gostaria muito de permanecer com o Germancano para a próxima temporada, mas não com esse alto salário, com um salário mais baixo, e acredita que só seria possível que esse casamento desse certo para a próxima temporada se o Cano aceitasse uma redução salarial. E segundo notícias, o Germancano iria sim aceitar. Notícias de bastidores do Vasco é que ele tem um carinho muito grande pelo clube, pelo torcedor, ama o Vasco, aprendeu a amar o Vasco e gostaria de permanecer para a próxima temporada e aceitaria inclusive uma redução salarial. Mas o grande problema disso tudo é que o Germancano tem mercado brasileiro, tem mercado internacional e pode vir a receber ofertas que realmente chamem a atenção dele, tanto pelo lado esportivo quanto também pelo lado financeiro. Um salário mais alto de 500, 600 mil reais de um time que luta aí por uma Libertadores, luta por um título brasileiro. Então é algo que realmente está causando uma dúvida. O que será que o Germancano vai preferir? Diminuir o seu salário e jogar numa Série B? Ou quem sabe aumentar o seu salário e disputar aí grandes campeonatos, fazer com que ele ganhe títulos, que é o desejo de todo jogador profissional. Então ainda está nesse impasse. O Vasco deve sentar essa semana com o José Costanzo, empresário dele, que está no Rio de Janeiro desde sexta-feira, para resolver esses detalhes e, enfim, chegar aí, quem sabe, né,
a uma definição da permanência do Germancano, pelo menos para mais uma Série B. Um jogador importante, acredito que não ainda virou ídolo, mas caminha passos largos de realmente se tornar e entrar para essa posição dos ídolos do Vasco da Gama, principalmente se aceitar jogar mais uma Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião aí, é claro, sobre o que você acha do atacante argentino. E para finalizar, falar sobre Fernando Miguel. Fernando Miguel, que é um goleiro do Vasco da Gama, um dos goleiros principais desse Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Para quem acompanha, sabe que o Fernando Miguel está agarrando demais no Atlético Goianiense, realmente está fechando o gol, é um goleiro diferente do que vinha agarrando no Vasco em 2020, e vem realmente tendo um papel de líder. É o capitão da equipe, é um goleiro bom e é um goleiro que vem, volto a repetir, tendo um papel importante na equipe do Atlético Goianiense. E há essa preocupação por lá e por cá, já que o Fernando Miguel é um goleiro que pertence ao Vasco da Gama. Ele tem contrato com o Vasco até o final de 2022. Ele está apenas emprestado ao Atlético Goianiense devido ao mau ano que ele teve querendo ou não no Vasco. As duras críticas que recebeu da torcida, o Vasco preferiu emprestá-lo ao Atlético Goianiense para ele passar uma temporada por lá e quem sabe voltar no ano que vem. Ele vem agarrando muito e vem sendo uma dúvida. O Vasco pediu ao Atlético Goianiense, segundo informações, 1,2 milhões de reais para uma venda do Fernando Miguel, e o Atlético Goianiense falou que não iria pagar esse alto valor. Então, com isso, é claro, pela lógica automática, o Fernando Miguel voltaria ao Vasco. E ontem, em entrevista coletiva, foi principalmente perguntado o desejo dele, o que ele gostaria de fazer, voltar ao Vasco, permanecer no Atlético Goianiense, para ele, de fato, definir o futuro e falar sobre isso durante a coletiva. Ele deixou bem claro qual o desejo dele. Eu, ouvindo as palavras dele, parece sim que ele tem desejo de voltar ao Vasco, apesar de tudo. O Atlético Goianiense é uma equipe em ascensão, é uma equipe que está crescendo demais, que tem tudo para fazer um belo Campeonato Brasileiro em 2022, mas o Vasco segue sendo o Vasco. Ele teve sim uma grande identificação com o torcedor vascaíno. Então é claro, fala daí, Barba, o que você quer vir para o Vasco, quer ir para o Atlético Goianiense, deixe a sua opinião. Se você já foi procurado pelo Atlético para uma renovação e qual é o seu desejo, se é permanecer no Atlético ou retornar para o Vasco? Bom, acho que nós temos que ir por parte primeiro, né? Acho que tanto o Atlético quanto o Fernando, nós precisamos terminar esse ciclo do Campeonato Brasileiro. O pós, como que vai ser conduzido, se vai ter permanência, se vai ter proposta, se vai ter vontade de ambas as partes, isso é no pós. Mas pode ter certeza que no momento adequado todos nós vamos sentar, nos conversarmos e ver a ideia que cada um tem para o seu futuro, né? Eu fico muito feliz com tudo, da forma como eu fui recebido, da forma como as coisas se desenvolveram e da forma como eu pude atuar aqui no Atlético Goianiense. Eu acredito que recuperei um espaço, talvez, que eu encontrei dificuldade, que nós tivemos dificuldade com o Vasco da Gama, mas o Vasco da Gama também é o clube que detém o meu passe, então é preciso sentar as três partes, conversarem, se entenderem e verem o que é melhor para cada um, né? Então, eu respeito muito o Atlético Goianiense, respeito muito a instituição Vasco da Gama, e no momento adequado a gente senta e conversa a respeito desse assunto. Então foi como vocês viram, volto a repetir, parece que de fato a vontade dele, pelas palavras, através das palavras, é realmente voltar pro Vasco da Gama. Mas a gente não sabe disso, só iremos saber no final ali do ano, como ele mesmo falou. E notícia essa que foi inclusive confirmada pelo próprio presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, por meio do canal do portal de notícias vascaínos.net, que tem como jornalista o Fábio Torres. Ele entrou em contato com o Cartola, presidente do Atlético Goianiense, onde foi questionado sobre esse interesse, se o Fernando Miguel vai voltar pro Vasco ou vai permanecer no Atlético. E o presidente deixou bem claro o seguinte: não discutiremos nada até o fim do campeonato. Ou seja, tá essa incógnita. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha? Com todo respeito ao Lucão, ao Vanderlei, ao House, ao Alexander, ao Fintelman, os goleiros que tem atualmente no elenco do Vasco, mas o Vasco não tem um goleiro. E o Fernando Miguel, que vem se destacando demais, seria titular absoluto do Vasco na Série B de 2022, ainda mais depois desse belo ano que ele vem fazendo com o Atlético Goianiense. Chegaria com mais confiança, de uma outra maneira, e poderia ajudar demais o Vasco para essa próxima temporada. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, é fundamental para que a gente siga aqui todos os dias falando de Vasco. O momento é muito difícil, é muito complicado, então a gente precisa muito da sua ajuda e do seu apoio. Se você curtiu, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao canal do Gigante. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.